Então, vamos dar uma olhadinha nos três tipos de timidez que barram completamente o nosso maior potencial e a gente realmente colocar em prática, em uso, todo o nosso poder como um poder saudável, um poder interior? Vamos lá, gente. Isso aqui é algo que eu trago desde toda uma vida, que eu venho com uma timidez exacerbada, né? Muita inibição mesmo, que não me permitia fazer muitas coisas, né? Eu não tinha coragem realmente nem de viver, né? Era um medo da vida em geral, né? E muitas das pessoas também. Então, base da minha própria história, de toda a minha trajetória de vida, em que eu muito nova, na adolescência, já comecei a pesquisar sobre isso e isso acabou sendo o meu trabalho missão, né? E aí todas as minhas formações, tem muitas formações, mas a base dele eu diria que é Gestalt terapia, antroposofia e inteligências, né? As três inteligências, racional, emocional e espiritual. Então tá tudo aqui integrado. Gente, então vamos lá, e eu mesma com o meu laboratório e faz 9, 10 anos, né, que eu já trabalho usando a Gestalt terapia com muitas pessoas também, para elas soltarem, reencontrarem a sua própria voz, né? E o seu poder interior, todo o seu potencial único, como eu chamo. E esse é o método Vox Libris. Mas vamos lá, vamos fazer então, falar aqui dos três tipos de timidez, né? E eu chamo de timidez, como vocês vão ver, eu gravei um vídeo anterior, dei uma olhadinha nele, porque a timidez, ela normalmente, até tem um livro chamado O Poder dos Tímidos, né? Porque na realidade, a timidez, ela é o medo de ser rejeitado, medo de errar e ser rejeitado, e culpa também, está muito vinculado à timidez, culpa por já ter errado, culpa por já ter usado esse poder de uma forma muito dura, o medo do próprio poder que inconscientemente percebe que tem um grande poder e fala, nossa gente, isso aqui sair pode destruir. Claro que sim, se a gente não souber usar o nosso poder, a gente pode usar ele para destruir desde o nosso ego, e é isso que a gente precisa aprender a fazer. A pessoa tímida, né, ou essa que tem muitas barreiras, muitos medos, basicamente é isso, é esse medo do próprio poder, medo de destruir com ele, em vez de medo de construir, e aí também pode estar integrado um medo de ter êxito, né, por já ter subido da forma errada, digamos assim, né. E eu tô falando dessa vida e para quem acredita de vidas anteriores também, porque a gente já chega na vida com isso e isso eu sei falar muito bem disso porque eu já cheguei assim. E eu tenho imagens, eu tenho percepções que são daqui, que são de outras, o que vocês entenderem, sejam outras vidas, sejam outras dimensões, o que for. Eu não entro muito nisso, o importante é o que a pessoa vai percebendo nela desde a presença dela. Três tipos de timidez, então, que eu identifiquei na minha trajetória de vida, nas pessoas que chegaram até mim. Bem interessante, porque tem timidezes que a gente não percebe como timidez, mas que atrás delas tem esses mesmos medos. Timidez explícita, então, que é aquelas pessoas que chegavam, sim, muito tímidas, né, muito retraídas, o corpo, né, já retraído, né, quando nas situações sociais, principalmente, com pessoas, com grupos, e falando em apresentação mais ainda, né, apresentação, disposição, fazer sua apresentação, né, palco, aí claro, a pessoa está exposta, né, e é exposta a quê? Exposta ao julgamento dos outros. Por quê? Porque essa pessoa é tão autoexigente, tão crítica, e ela se julga tanto, que esse julgamento dos outros é o mesmo julgamento que ela faz dela mesma, se exigindo ser perfeita. Então, esse medo, talvez esse medo do tímido, né, ele tem uma potência muito grande e ele se exige, como ele já errou antes, se exige ser perfeito, se exige fazer tudo certo. Mas também por quê? Porque tem uma rejeição. Né? Já foi vivida essa rejeição, ele mesmo se rejeita, então o que a gente faz é liberar, né? Eu me permito ser humano com minhas imperfeições, mas aí eu olho também, aprendo a olhar para o meu potencial e aprendo a usar ele da melhor forma para construir. Então aqui a gente tem uma timidez explícita, eu diria que a timidez explícita é a mais saudável, é a mais fácil da gente trabalhar, porque a própria pessoa já se percebe tímida, ela já sabe que ela é tímida e ela normalmente se mostra tímida. Quanto mais a gente mostra o que a gente está mais com menos ego, é isso que eu quero dizer, né? Quanto mais a gente consegue mostrar o que a gente está mais humilde também, e aí a gente consegue resultados muito melhores. Outros dois tipos de timidez que eu percebi que existem.
Existe uma timidez disfarçada. A pessoa sim percebe que ela fica retraída, né, mas ela não quer mostrar isso. Então, na reunião social, né, no palco, onde ela for, ela vai fazer todo o possível para mostrar que ela está super distendida. Normalmente as pessoas partem para o lado oposto, né? Para mostrar que eu estou muito distendida, eu vou para um exagero e fazer piada, né? Fazer coisa. Ok, são artifícios que servem para aquele momento, né? Não vou dizer que não, né? A pessoa está usando uma estratégia para ela conseguir fazer aquilo. Só que se ela fica toda a vida só nessa estratégia disfarçando a timidez e não encarando e não realmente enxergando, né, o que está por trás daquele medo para realmente ir transformar na base e trazer o amor próprio, se acolhendo com tudo isso que ela tem, ela vai com o tempo ter problemas que são problemas emocionais, de desequilíbrio emocional, de ansiedade, é como se ir se desconectando da sua essência, da sua própria alma, né? E isso gera muitas questões, né? A síndrome do pânico, várias questões emocionais e psíquicas, além de depois chegar no físico também, né? Então o que a gente faz é o trabalho para a pessoa sim ir lá e para que está disfarçando a timidez? Eu disfarço para ser aceito, né? Porque eu não estou me aceitando. Então é bem interessante de ver isso. Também é um processo mais simples da gente fazer. Tem o terceiro tipo de timidez, que esse aí já é o mais resistente. Por quê? Porque a própria pessoa é a timidez oculta. Então, que eu falei, timidez explícita, timidez disfarçada, timidez oculta. Oculta para ela mesma. A própria pessoa não admite que é tímida, não admite que tem medo, porque ela precisa ser forte. Precisa mostrar para ela, principalmente, para todo mundo e para ela, que é forte, que consegue tudo, que consegue fazer. Mas no fundo, lá atrás, é uma baita de uma timidez de se mostrar como é, né? Com a sua fragilidade humana e muito medo de rejeição. E aí ela se agride muitíssimo, gente. Esse aqui é um nível de maior autoagressão, maior autodestruição que existe. E a pessoa não está percebendo que está fazendo isso e está se auto-enganando. E aí muitas vezes começa a ter problemas e começa a buscar técnicas. As técnicas para se sentir bem. E pronto, aí, gente, melou tudo. Como começou a entrar só em técnica para se sentir bem, não dá certo, não tem técnica para se sentir bem. O se sentir bem é justamente conseguir se acolher como um ser humano, né, com suas imperfeições, mas também reconhecendo o seu potencial realmente verdadeiro. Não um potencial que às vezes a gente fica querendo construir de acordo com o que, sei lá, disseram pra gente que a gente tinha que ser, e a gente fica se forçando a nossa barra, agredindo a nossa alma para encaixar naquilo e conseguir resultado. E não é, gente, não é. Então a gente vai, o que precisa ir acolhe primeiro, olha tudo que existe ali. Isso aí é exatamente o meu trabalho, né? Então a gente tem esses 3 níveis no meu trabalho, desde chega pra lá, timidez que eu quero passar, voz da desinibição, até algo mais profundo que é um processo Vox Libris, né? Então, gente, é o que eu ofereço, tem a ver com a minha trajetória de vida. Se vocês se encaixaram, se viram em alguma dessas situações, bora, falem comigo, mandem mensagem, porque eu tô aqui pra isso. E a gente tá, inclusive, aí com promoções nesse momento também. E a pandemia também, eu querendo que isso chegue até vocês, vão aproveitar a pandemia para vocês realmente se libertarem dessas amarras, né? Conseguirem ter esse tempo e fazer essa escolha de, ok, eu quero sim me permitir ser, né? E usar todo o meu poder interior na minha vida a favor de mim e dos outros, né? Porque a gente vai servir muito melhor se a gente realmente se permite ser na nossa essência e usar todo o nosso potencial. E o nosso potencial é único sempre. E quando a gente entra nisso, a gente consegue se unir muito melhor com outros, nos complementando e não ficar se unindo desde eu acho que eu preciso de ajuda, ou não, eu acho que eu preciso ajudar todo mundo. Os dois polos que na realidade não são da essência. Nenhum dos dois está no seu lugar mais saudável da gente, mais equilibrado, ou porque eu nunca me sinto capaz, né? Então tô precisando aqui da minha autoestima, ou porque eu me sinto capaz demais, preciso ajudar todo mundo, então eu tô num outro lado querendo não ver a minha incapacidade, eu vejo no outro. Aí eu vou lá de salvadora do outro, fico tentando salvar o outro, mas eu não olho pro que, na realidade, isso que eu tô olhando lá, eu deveria salvar em mim, né? Bom, gente, trouxe aqui, ficou um pouquinho maior esse vídeo, mas é que realmente ele é um assunto que
Eu sou profunda, sim, eu abordo as coisas como elas são, como elas de forma profunda, mas um profundo leve. Não tem por que ser um profundo dolorido, um profundo duro, né? Um profundo pesado. Não, nada disso. A gente consegue fazer a profundidade necessária que a gente tem para a gente ir para a nossa melhor versão e ao mesmo tempo a gente encontrar a nossa própria leveza. O que eu faço é fazer você aprender a fazer isso com você. Eu não quero ninguém dependente de mim. É isso que eu digo, cada um com as suas asas próprias, fazendo o seu próprio voo, encontrando as suas próprias respostas, sendo mestre de si mesmo. É isso que eu faço comigo e ensino, né, as pessoas a encontrarem esse lugar na vida. Que eu acho que é isso aí que é... Gente, é fabuloso quando a gente sabe o que pulsa na gente, a gente sabe o que é e sabe o que não é, e não depende mais das vozes externas, né, de coisas externas para nos dizer o que a gente precisa fazer, né? É porque a gente começou realmente a se conectar com a nossa própria voz, com a nossa essência, e a gente já sabe qual é o nosso poder maior interior, sabe como usar ele da melhor maneira também. Aguardo vocês, se gostaram, compartilhem com os amigos, também curtam aqui, e a gente vai se falando e escrevam para mim, se ficaram com alguma coisa, se tocou em vocês, eu acho que isso aí de repente serve para mim, escrevam, eu vou deixar contato aqui embaixo, eu sempre deixo, e é isso aí, essa aqui é a minha missão. Um beijo para vocês e até a próxima. Obrigada.